Brevemente me apresento, meu nome é Tiago Lavras Frapé, eu sou atualmente presidente do Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social, o IPADES, que fica sediado na cidade de Campinas e é parceiro desse projeto desde do seu início. A gente vai contar brevemente a história e, e daqui a pouco eu vou trazer a Regiane Sokol, que é aqui da área de impacto global, né, de Community Impact da Johnson Johnson, que vai mediar um pouco a mesa sobre sistemas de saúde, que vai ter o André Ribra, o professor Gonçalo Vecina, o Everton do Complexo da Maré, que está aqui, o Alessandro Chagas, do Conasems, que também vai fazer uma fala, e na sequência a gente entra com o tema de saúde mental, onde tem aqui o Marcelo Quimati, a Catarina Dal e o Rodrigo Fonseca, que são especialistas no tema e vai poder discutir isso mais profundamente. Mas eu estou trazendo minha fala aqui para o início desse debate e vou fazer uma fala de 15 minutos, um pouco para introduzir essa primeira mesa e falar sobre o tema dos sistemas de saúde, que é um tema muito caro, né, e que ficou muito em voga, certo, professor Gonçalo? Você discutiu isso muito ativamente, né, de uma comunicação mais em massa, nos telejornais, mostrando todo o impacto que a pandemia teve nessa configuração do nosso sistema. E essa configuração, que hora ou outra você aparecia em formato de gráfico, né? Todo mundo se lembra daquele gráfico que dizia que a capacidade do sistema de saúde era uma e o avanço da pandemia ela sobressaía essa linha e poderia gerar uma série de rupturas, uma série de impactos muito importantes. E o que está por trás desse conceito é o que eu quero trazer aqui nessa fala inicial aí para todo mundo que está nos acompanhando e para a mesa, para que na sequência eu chame aqui a Regiane, né, para conduzir a mesa comigo, também com o doutor André, que vai falar um pouco do cenário epidemiológico, o Vecina, que vai falar um pouco do enfrentamento das fake news, e já adentrando as lógicas de município, Alexandre Chagas, né, e o Everton vão tocar a discussão sobre como foi a prática e o cotidiano em algumas comunidades. Então, eu trago um pouco os impactos da pandemia no sistema de saúde brasileiro. Depois a gente vai também trazer não me esqueci dele também, do Adriano Massuda. E todo mundo consegue ver minha apresentação? Creio que sim, eu estou um pouquinho distante. Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos que nos ajudam a pensar um pouco o impacto da pandemia junto ao sistema de saúde brasileiro. Eu trago para cá um conceito, né, que tenta elencar 5, 6 diferentes pilares que ajudam a sustentar o sistema de saúde em qualquer lugar do mundo. Esses são pilares conceituais que nos ajudam muito a analisar algo que é tão amplo e tão complexo como o sistema. Então, pensar que o sistema ele tem uma função muito nobre de fazer com que as pessoas vivam mais, vivam melhor, com o custo mais racional possível. Então, a história da construção dos sistemas traz consigo uma série de racionalidades técnico-gerenciais que buscam, né, trazer e aumentar a expectativa de vida, fazer com que as pessoas vivam mais felizes, vivam melhores, tudo isso dentro de um arcabouço técnico que seja possível financiar e adensar as práticas e integrar as tecnologias a partir do custo possível para uma determinada sociedade. Então, a gente tem variações
Podemos voltar? Você lembra? Não, acho que eu estava finalizando esse, talvez. Tá. A gente caiu aí, no pessoal que está nos assistindo online, a gente teve uma queda aqui no sinal, mas já voltamos. Eu falava um pouco sobre a governança e avançava um pouco para falar dos serviços e como a mudança do perfil epidemiológico impacta, obviamente, nas estruturas do serviço, nas ofertas que esses serviços apresentam para a população. A gente teve, durante a pandemia, abertura de hospitais, grande enfoque na área de urgência e emergência, nas UTIs, ampliação de leitos, e tivemos uma redução significativa nas consultas eletivas, uma grande crise em setor privado que não tinha hospitais, não tinha leitos de terapia intensiva, então a gente tem uma mudança aí desse setor muito grande, né? Muitas aquisições, fusões, muitas falências de grandes grupos hospitalares, tem uma grande reorganização de fluxo assistencial dentro da atenção primária, que tinha aí uma grande dúvida de como deveria conduzir. A gente teve retirada de agentes comunitários das ruas, né, um isolamento também de alguns profissionais que estavam ali muito expostos, mudança de fluxo assistencial dentro da atenção primária, cidades que reduziram drasticamente a oferta das atividades eletivas com pacientes crônicos, né, que talvez agora esteja sentindo impacto. E esse impacto ele é demonstrado por alguns estudos, né? Então, essa é uma revisão bem interessante que saiu na revista de saúde pública aqui da USP há pouco tempo, que mostra que teve uma grande heterogeneidade na organização desses serviços Brasil afora. A maioria reorganizou de fato os fluxos internos para separar pacientes sintomáticos e não sintomáticos. Tinha um manejo clínico bem orientado, mas que essa orientação ela era feita de maneira muito rápida, de mudanças muito rápidas conforme os estudos iam saindo. Muitas ações de educação em saúde, acho que o Hub Covid é uma, tantas instituições governamentais e não governamentais, e uma redução expressiva do acompanhamento das doenças de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. Então agora a gente tem que lidar com todo esse impacto. Indo para frente, insumos de tecnologia, a gente viu um pouco a potência do setor público, a necessidade do avanço aí, né? Pensar um pouco na Fiocruz, em como foi conduzida a questão da vacinação da AstraZeneca, mas também a importância do setor privado. Eu acho que a gente conseguiu dialogar mais francamente sobre essas parcerias. Quem diz isso não sou eu, são alguns estudos que eu busquei nessa área. Uma grande necessidade do aprimoramento entre a indústria e a academia. Então isso se mostrou muito necessário nesse momento de articulação entre as fontes de produção de conhecimento, né, e todas as estruturas da cadeia produtiva do setor. E teve grandes avanços nas articulações do setor público com o setor privado. Aí eu trago também um estudo que mostrou o papel dos produtores públicos de medicamentos, né, um estudo saído no Saúde em Debate, e ações estratégicas na pandemia, onde diz que as atividades estratégicas que foram identificadas nos estudos se mostraram muito amplas e percebeu o papel desses institutos na manutenção dos programas do Ministério da Saúde, redução de vulnerabilidade do complexo econômico industrial de saúde, que hoje é uma pauta disso do governo federal. Passo mais para frente para um editorial da Nature, que também levanta essa importância desse momento na aproximação da indústria com a academia, por mais que muitas vezes a indústria notasse que a academia não tem esse viés mais comercial, de pensar um pouco as patentes, a propriedade intelectual de um ponto de vista mais comercial, mas se mostrou globalmente que existe aí uma aproximação muito grande entre essas duas estruturas. Na área digital, a gente teve um avanço sobressalente, todo mundo sabe, por isso que a gente está aqui conversando, né? A pandemia quebrou barreira regulatória, que culminou, por exemplo, na lei da telemedicina, né? Do teleatendimento de 2022, que é a lei final, podemos chamar assim, depois de alguns decretos e leis que buscavam suprir as demandas durante o momento da pandemia, estruturou muitos negócios, oportunidades, muitas novas soluções foram criadas nesse campo. Trabalhamos em uma, né, Catarina? Estou aqui junto com a OPAS, né, e era com o Instituto Itaú, salvo engano, né, e tinha outras empresas junto, e catalisou processos legais, culturais, introduziu milhões de pessoas que talvez não entrariam no âmbito digital, que estão hoje assistindo e tiveram que se obrigar a saber acessar uma reunião online, fazer um evento, um webinário, uma formação, e também os limites dessa formação. Sou professor universitário e entendo hoje, francamente, entendo de uma maneira muito mais concreta as dificuldades que é você ensinar à distância, sem essa questão disciplinar, presencial. Acho que todos nós vivenciamos esses processos. Tá? Então as inovações nesse campo passam invariavelmente, né, para ampliação das relações público-privado e as relações, e aprimoramento das relações entre
universidades e academia. Indo já para o final da minha fala, o âmbito profissional foi um âmbito que eu trago um estudo do Caderno de Saúde Pública, que mostra que globalmente teve uma ampliação no escopo de prática, teve transferência de funções, né, entre profissionais, teve uma grande autorização de atendimento por vias de telemedicina e até pagamento, teve recrutamento de profissionais de outras regiões, às vezes de outros países, em alguns locais, e mudança e muita formação e treinamento. Então, a gente vivenciou esses pontos também no Brasil, de uma maneira sobressalente, e vivemos também um espaço de muita imprevisibilidade, de risco associado aos encontros clínicos, muita revisão, né, de permanente dos consensos, os treinamentos nessas novas tecnologias digitais, a entrega de valor da política, né, e a valorização da opinião pública. Então, isso foi importante. O SUS se viu muito valorizado, os profissionais. Trago aqui uma reflexão que talvez o piso da enfermagem, né, que foi uma luta, aí estão agora passando por uma grande dificuldade na implementação, só tenha nascido, de fato, por essa valorização que se deu no meio da pandemia. E também burnout, depressão associados, muitos estudos que eu não vou discutir, porque o pessoal de saúde mental acho que vai trazer um pouco desse debate. E, por último, para fechar, os sistemas de informação que são centrais, porque os sistemas têm que ser preditivos, têm que antecipar os fenômenos, e o que nós vimos foi uma opinião pública muito atenta aos dados. A gente acordava e via número de internados, número de óbitos, né? A gente monitorou isso durante toda a pandemia, uma grande desconfiança, né, impulsionada pelas fake news e por agentes governamentais desses dados, que até hoje persiste. Eu dou aula, tem alunos meus que perguntam se os dados são verdadeiros ou não, se não tem nenhuma fragilidade ali, se não tinha pessoas ganhando dinheiro. Então, esse é um debate importante, não sei se o Gonçalo vai abordar isso, mas é um tema, né? E a importância do sistema para que os sistemas de informação, para que o sistema de saúde seja de fato preditivo, e aí agora uma necessidade global de integração para que não haja novos fenômenos como esse, ou que a gente possa se antecipar a esses fenômenos. E trago aqui uma última reflexão, que é um artigo que eu escrevi à época para o Estado de São Paulo, que eu acho que o SUS ganhou novos adeptos, novos admiradores, e esse é o momento da gente não apenas ficar postando que viva o SUS, mas manter o SUS vivo a partir da observação desses pilares, e que a gente consiga, de fato, qualificar o debate, qualificando as práticas, os serviços, sistemas de informação, nosso modelo de governança, toda a área de insumos e tecnologia. Agradeço essa fala inicial,